Olá, você que nos assiste, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Frente a Frente, que começa agora. Nossa entrevista hoje é com Sival Clemente, ele que é secretário executivo do COSENS, Conselho de Secretários Municipais de Saúde de Alagoas. Ele fala sobre ações conjuntas dos municípios junto ao governo do estado, como também ao governo federal, para planejar, coordenar, executar programas, projetos e atividades que visam a promoção do atendimento integral à saúde da população dos municípios alagoanos, bem como a pactuação de estratégias para garantir a vacinação do público jovem contra a Covid-19. Portanto, Sival, é um prazer tê-lo aqui no Frente a Frente. E comecemos justamente sobre essa questão da vacinação desse público jovem. Como tem sido a adesão dos municípios a essa vacinação para a população que está na faixa etária de 12 a 17 anos. E obrigada mais uma vez. Bom dia, Gorete. O COSENS é que agradece esse importante espaço para estar falando de um tema tão importante que é a vacinação dos nossos adolescentes. A nossa diretoria, encabeçada pelo presidente Rodrigo Buarque, só tem a agradecer esse espaço que a TV Assembleia está oferecendo ao COSENS. No momento, os municípios alagoanos estão trabalhando imensamente na vacinação da nossa população de 12 a 17 anos. Tivemos aí um intervalo por conta de uma decisão do Ministério da Saúde de suspender temporariamente essa vacinação. No entanto, na semana passada, o próprio Ministério da Saúde voltou atrás na sua decisão e recomendou novamente que os municípios continuassem a vacinação dos adolescentes. Então, aqui em Alagoas, já foram distribuídas 2 remessas de vacinas, a vacina Pfizer, que hoje é a única recomendada e certificada aqui no Brasil para vacinar adolescentes. Então, essas vacinas foram distribuídas para os municípios, uma primeira remessa para vacinar os adolescentes com comorbidades, portadores de deficiência e gestantes e puérperas adolescentes. Uma segunda remessa foi enviada para que os municípios pudessem dar continuidade à vacinação dos adolescentes de forma geral, ou seja, aqueles sem comorbidade. Então, juntando essas 2 remessas, já foram entregues aos municípios uma média de 60% das doses necessárias para vacinar a estimativa total dos nossos adolescentes aqui no estado de Alagoas. Esta semana, o PNI Alagoas estará distribuindo a 3ª remessa de vacina para os adolescentes. Desta vez, esta vacina será já para a conclusão da vacinação desses adolescentes. O total de vacinas a ser distribuídos representará uma média de 40% do restante dos adolescentes aqui no estado de Alagoas. Bem, como a OMS já reconhece, não é, a vacinação em crianças, o ideal é que o país tivesse a condição de ter vacinas e se preparado para isso, para estender ao máximo, universalizar o acesso à vacina a crianças, a adolescentes e aos adultos, não é, Sival? Isso, Gorete. Só que a gente precisa entender que essa vacinação contra a Covid-19, ela ainda é uma ação nova na saúde pública brasileira e, por que não dizer, na saúde pública mundial. O mundo não estava preparado para enfrentar a Covid. Então, essas vacinas elas foram desenvolvidas muito rapidamente, e aí a gente
tira o chapéu para esses nossos cientistas da saúde que, com muita rapidez, muita competência, desenvolveram as vacinas para combater a Covid-19. E aí, essas vacinas ainda estão se adaptando a essa pandemia e em fases ainda também de estudos. São muitos os estudos que os cientistas, os epidemiologistas estão desenvolvendo sobre a eficácia dessa vacina para o público abaixo de 12 anos. Nós já temos conhecimento de alguns países, a exemplo dos Estados Unidos, que já está autorizando a vacinação de crianças. Mas aqui no Brasil é necessário ainda um estudo maior, até porque aqui nós temos o Programa Nacional de Imunizações, que tem uma expertise muito grande nessa questão de vacinação em massa, como também a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que precisa certificar todas estas vacinas que estão disponíveis no sistema de saúde. Mas a gente acredita que em pouco tempo essa vacina contra a Covid-19 seja, sim, estendida a toda a população. Os estudos apontam para isso. Pois bem, nossos aplausos, né, nossa gratidão à ciência e, sobretudo, aos cientistas que estão no Instituto Butantan e na Fiocruz, que não fossem eles, não saberíamos qual a situação do Brasil, já que não se preparou para a obtenção da vacina ou das vacinas em tempo hábil, né? A gente vê aí, como você falou, os Estados Unidos já vacinando crianças, porque há países e países, uns que se prepararam e outros que negligenciaram essa questão da obtenção da vacina. Mas eu pergunto, em geral, alguma dificuldade tem sido colocada ou ainda assim tem conseguido o PNI manter, não é, a vacinação? É o que a gente percebe, que agora as coisas estão mais avançadas, né? Verdade, Gorete. Nós tivemos, sim, os gestores municipais, os gestores estaduais, tiveram, sim, muita dificuldade em relação a essa vacinação, principalmente quando se diz respeito às relações institucionais com o Ministério da Saúde. É bem verdade, e todos sabemos, da estratégia negacionista do governo federal com relação a essa pandemia, a demora na aquisição das vacinas. Isso aconteceu de fato. Foi preciso uma pressão muito grande por parte da própria população, por parte dos demais gestores, para que as coisas se desenvolvessem da melhor maneira possível. Hoje já se está numa fase bem melhor, chegando doses da vacina em quantidade suficiente nos estados, e isso tem feito com que essa vacinação tenha sido já avançada e esteja sendo desenvolvida de uma forma mais ágil nos municípios do Brasil como um todo e também aqui nos municípios alagoanos. Pois é, a CPI da Covid foi instalada justamente por conta dessa demora, né, da relação do Estado brasileiro com a necessidade de acelerar o atendimento à população que ainda sofre com as perdas, né, decorrentes da Covid, mais de 600 mil mortos pelo coronavírus. Eu pergunto, os municípios que não utilizaram as vacinas na sua totalidade dos lotes anteriores podem ser utilizadas também na vacinação de adolescentes nesse momento, não, Sival? Sim, Gorete. Aqui em Alagoas tem tido uma parceria muito boa e muito importante entre o Programa Nacional de Imunizações aqui no estado e os municípios alagoanos através do seu órgão representativo, que é o COSENS.
A primeira coisa que a gente destaca nesta parceria tem sido a transparência com que estas vacinas estão sendo distribuídas para os municípios. O COSEMES, enquanto representante dos municípios, tem participado semanalmente de reuniões com a equipe estadual, tem avaliado as diversas situações, até porque os municípios não são iguais, os municípios têm peculiaridades, situações diferentes. O COSEMES tem estado junto aos municípios, vendo as dificuldades que os municípios têm, tentando ajudar os municípios naquilo que podem ser superados, e desta forma que essa vacina tem se desenvolvido bem aqui no estado. Para antes de se distribuir as vacinas para os adolescentes, o COSEMES tomou a iniciativa de fazer um levantamento junto aos 102 municípios alagoanos para verificar se os municípios ainda tinham estoque de vacina. E isso foi muito importante porque quando da decisão do Ministério da Saúde de suspender a vacinação dos adolescentes, o COSEMES apresentou ao secretário de Estado da Saúde o seu relatório, onde apontava que tinha nos municípios um estoque de 45 mil doses de vacina. Isto preocupou tanto o COSEMES como a Secretaria de Estado da Saúde e fez com que, mesmo antes do Ministério da Saúde retomar a vacinação, o Estado de Alagoas já tivesse retomado para evitar que houvesse perda dessas doses de vacinas. Até porque a gente, que é da área da saúde, tem o conhecimento de que essas vacinas Pfizer, elas vêm congeladas para o Estado. A partir do momento que elas são descongeladas e enviadas para os municípios, elas têm um prazo de 31 dias para a sua utilização. Então, foi uma preocupação muito grande. 45 mil doses de vacinas espalhadas nos municípios, o prazo de validade curto, e isso fez com que Alagoas retomasse essa vacinação dos adolescentes. Aqui em Alagoas, o desenvolvimento da campanha tem sido de uma forma bastante dinâmica. Então, a cada remessa que vai chegando do Ministério da Saúde, o PNI estadual senta com o COSEMES, avalia como serão distribuídas essas doses. Tem semana que os municípios recebem a sua totalidade, tem semana que alguns municípios não recebem porque tem estoque, e essa orientação tem sido passada para os municípios, de aproveitar as doses de vacinas que sobraram da população acima de 18 anos para iniciar a vacinação dos adolescentes. Pois bem, secretário, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. É já já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe o secretário executivo do COSEMES, o Conselho de Secretários Municipais de Saúde de Alagoas, Sival Clemente. Ele fala sobre ações conjuntas com os municípios alagoanos, governo do estado, no planejamento, coordenação e execução de programas, projetos e atividades que visam a promoção do atendimento integral à saúde da população
de Alagoas, bem como a pactuação de estratégias para garantir a vacinação do público jovem neste momento contra a Covid-19. Secretário, pelo que o senhor já falou no bloco anterior, significa que Alagoas está bem na logística, na administração dessas vacinas que são colocadas aí à disposição da população. Sim, Gorete. A vacinação contra a Covid aqui em Alagoas, ela realmente surpreendeu a todos. Porém, é uma surpresa que já se esperava, porque os técnicos da saúde, os gestores municipais de saúde, aqui em Alagoas, por conseguinte, no nosso Brasil, tem sim já uma expertise de vacinação em massa. O PNI brasileiro, ele tem exportado as suas experiências exitosas para o mundo em relação à vacinação em outras ocasiões, como, por exemplo, a vacinação da paralisia infantil, onde o Brasil, né, com toda a sua expertise, conseguiu erradicar outras campanhas de vacinação que tiveram a nível de Brasil. Então, os gestores municipais têm essa experiência. E, por conta disso, essa vacinação contra a Covid-19 se desenvolveu tão bem. Houveram dificuldades, sim, foi uma coisa muito nova. Os municípios alagoanos, como em todo o Brasil, tiveram que se reinventar, tiveram que se adaptar à situação da pandemia, porque a pandemia estava aí acontecendo, mas as outras doenças não deixaram de acontecer. A população continuou necessitando de atenção e assistência à saúde, e os gestores municipais tiveram que ter toda uma logística paralela para atender a Covid e para atender as demais demandas da saúde. Mas, em relação à vacinação, e se desenvolveu de forma muito bem. Tanto que, esta semana, os gestores municipais de saúde já estão se preparando para continuar a vacinação dos adolescentes, mas também a dose de reforço para os idosos acima de 70 anos, que completaram 6 meses da segunda dose, a dose adicional para os imunossuprimidos também, e já para a dose de reforço dos trabalhadores da saúde. Então, essa campanha, ela tem se realizado, na verdade, em etapas. Se a gente for observar, a gente vai ver que se teve uma primeira etapa dessa campanha, onde foram vacinados inicialmente os idosos e os trabalhadores da saúde. Depois houve uma segunda etapa, onde se vacinou grupos prioritários, ou seja, aqueles grupos que estavam mais vulneráveis à doença, à infecção pela Covid, e agora se está numa outra fase que nós chamamos aí de terceira fase dessa campanha de vacinação, que são os adolescentes e essa dose de reforço e dose adicional. Pois bem, nessa questão da logística, como você bem descreveu aqui, levanta assim um destaque para o Programa Saúde da Família. Acredito que tem tido um papel importante na busca, não é, de parte da população também de detectar isso, que nega a importância da vacina, que é lamentável afirmar, mas ainda existem pessoas que não se convenceram da importância e da única forma de enfrentamento ao coronavírus, que é por meio da vacinação. Nesse sentido, a articulação entre o Programa Nacional de Imunização, o PNI, e o Programa Saúde da Família é uma realidade em Alagoas, secretário? Sim, Gorete, a gente tem que
exaltar aqui o papel da estratégia saúde da família, destes inúmeros profissionais espalhados pelo estado de Alagoas, pelos municípios alagoanos, e que têm tido um papel fundamental, não só na assistência aos pacientes, na atenção primária aos pacientes com Covid, mas também nessa grande estratégia de prevenção que é a imunização. E aí, nós destacamos o papel dos agentes comunitários de saúde. Esses abnegados profissionais, verdadeiros guerreiros da saúde, que estão no dia a dia, casa a casa, município a município, buscando aquelas pessoas que ainda não tomaram a vacina, tentando sensibilizar e mostrando para estas pessoas que realmente só a vacinação é a estratégia eficiente para que se evite o maior número de infectados pela Covid, como também evite mais mortes pela Covid aqui no nosso estado. Secretário, qual a sua opinião sobre o papel do Ministério da Saúde, né, na produção de campanhas informativas sobre a importância da vacinação e que incentivem os cuidados na prevenção de contato do vírus e da vacinação propriamente dita? Ainda está aquém da necessidade do país e de Alagoas, claro. Isso, Gorete, mais do que nunca se faz necessário uma campanha em massa, a nível nacional, sobre a importância da vacinação e, sobretudo, agora, com relação à vacinação dos adolescentes, mostrando a eficácia dessa vacina para esta faixa etária da nossa população, como também para deixar claro para a população que, mesmo a população já estando vacinada, a gente já estando com esse avanço grande na vacinação, mas se torna necessário que a população tome os demais cuidados necessários, como o uso do álcool a 70, o uso de máscara. Nós já estamos aí partindo para o retorno à vida do novo normal, que é a vida pós-pandemia, aqui no estado de Alagoas. O governador, na última sexta-feira, emitiu um decreto já flexibilizando várias coisas aqui no estado, como, por exemplo, o retorno aos estados, e tudo isso nos preocupa com relação à autoconfiança da população. A população precisa entender que não é porque ela está vacinada que ela está totalmente isenta de contrair a infecção pela Covid-19. A população precisa entender que as duas coisas precisam caminhar juntas: vacinação e cuidados básicos de saúde. Pois é, porque a cena mais comum de se observar no momento são aglomerações em bares, restaurantes, enfim, em locais em que a proximidade é muito grande e há um momento em que a pessoa não vai poder se alimentar sem a retirada da máscara, né? Então, esses cuidados, eles devem estar presentes em campanhas permanentes. É o que eu observo, mas que não ocorreu no Brasil desde o início da pandemia. As propagandas ou as campanhas começaram a acontecer agora, já no final, na marca de 500 mil mortos, né? Isso mesmo, Gorete, tanto a nível nacional como também a nível estadual. A gente tem, sim, se preocupado com isso e nas reuniões que acontecem semanalmente, com a participação do COSEMES, da Secretaria de Estado da Saúde, do Ministério Público Estadual e Federal, esse assunto tem sido pautado constantemente. A necessidade de campanhas educativas permanentes para massificar junto à população o uso da máscara, o uso
do álcool gel aliado à vacinação, porque também a gente tem visto que tem muita gente se negando a tomar a segunda dose. Acha que tomou a primeira dose e já está tudo ok. E, epidemiologicamente, a evidência mostra que a pessoa só está imunizada quando toma as 2 doses da vacina, a não ser que tenha tomado a vacina da fabricante Janssen, que é dose única. Se não, tem que tomar as 2 doses para garantir a sua imunidade. Mas a imunidade também não quer dizer que ela está totalmente isenta de contrair o vírus. A gente tem casos, sim, de pessoas que tomaram as 2 doses de vacina e não contraíram novamente o vírus da Covid. O vírus, ele vem se modificando, ele tem mutações. Nós temos aí a variante Delta, que já está contaminando várias pessoas. Então, essa necessidade de uma campanha permanente, ela vai continuar existindo ainda por muito tempo. Pois é. Campanha que foque justamente nessa questão que o senhor acaba de falar, de tomar a segunda dose para concluir o processo de imunização, que não descarta a possibilidade de uma reinfecção. Claro, em condições mais brandas, mas não livra a pessoa de ser recontaminada, né, pelo vírus. Eu pergunto, nessa questão, a Secretaria da Saúde, né, tem como contabilizar, em termos percentuais, quanto que a falta da população concluir essa segunda dose da vacina? Gorete, esses números, esses percentuais, eles são um pouco complicados de fazer, porque a gente está trabalhando com uma vacina onde nós não estamos vacinando 100% da população. Nós tivemos uma vacina por grupo, depois uma população, uma vacinação que abrangiu até a população acima de 12 anos, então é um percentual um pouco complicado. Mas nós podemos entender da seguinte forma: hoje o estado de Alagoas está com uma média de 87% da população vacinável, ou seja, a população acima de 18 anos, já com a primeira dose. Destes que tomaram a primeira dose, estamos hoje já em torno de 40% que tomaram a segunda dose. Mas nós podemos avaliar. E aí, ainda falta 60%, mas a gente tem que ver que a dose da vacina, a segunda dose, tem um intervalo diferente de vacina para vacina. Então, tem uma vacina que a segunda dose é por 28 dias, tem a outra vacina que a segunda dose são com 12 semanas. Então, tem toda essa logística de avaliação, mas, no geral, Alagoas está nesse patamar. Ou mais ou menos aí 87% da população vacinavam com a primeira dose e em torno de 40% desta população com a segunda dose. Avaliando a epidemiologia, estamos caminhando bem com relação a esta cobertura vacinal. Secretário, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E já já estaremos de volta. É só um minuto. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes.
Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o secretário executivo do COSENS, o Conselho de Secretários Municipais de Saúde de Alagoas, Sival Clemente. Ele nos fala sobre as ações coordenadas pelas secretarias municipais, estadual e Ministério da Saúde para garantir a vacinação neste momento de jovens na faixa etária entre 12 a 17 anos. Secretário, com relação à vacinação como um todo, não se pode deixar lacunas entre essas faixas etárias que já foram chamadas para vacinação, não é? As pessoas que ainda não se convenceram da importância da vacinação, tem que haver uma forma para elas não ficarem tão ou mais vulneráveis do que qualquer outra pessoa que venha a ser vacinada, né? Isso mesmo, Gorete, é verdade. O que é que os municípios têm feito? Os gestores municipais de saúde, que têm sido verdadeiros baluartes nessa campanha de vacinação, eles têm procurado todas as estratégias para ir buscar essas pessoas. E isso tem sido feito através da busca ativa, casa a casa, através dos agentes comunitários de saúde, como falei anteriormente. Então, os gestores estão, nesta fase, agora, fazendo justamente esse trabalho de busca ativa, identificando em cada localidade, em cada área, em cada povoado, em cada rua, quem são as pessoas que ainda não apareceram para tomar a sua primeira dose, também aquelas que não apareceram para tomar a segunda dose, estão fazendo a sensibilização e estão promovendo as diversas atividades possíveis para facilitar a vacinação deste grupo. O que dizer hoje da importância de estruturar-se também o Sistema Único de Saúde para o atendimento à população das sequelas que elas sofrem após contraírem o coronavírus, a Covid-19? Você tocou realmente no assunto que já é necessário se pensar e que já está sendo pensado. A gente faz uma viagem ao tempo e vê que no início dessa pandemia, os gestores municipais de saúde tiveram que, a toque de caixa, às pressas, criarem unidades para atender a esses pacientes, tiveram que organizar serviços, tiveram que se estruturar para fazer esse atendimento. E no meio a tudo isso, o Ministério da Saúde, ele criou um ponto de atenção chamado Centros de Atendimento ao Covid, onde vários municípios foram contemplados com recursos financeiros do Ministério da Saúde para a implantação desses centros. Agora, o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, junto com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, são as duas entidades, uma representa os secretários municipais, a outra representa os secretários estaduais. Estão numa discussão com o Ministério da Saúde para que esses centros de atendimento ao Covid, eles não fechem com a diminuição do número de casos de pessoas infectadas pela Covid. Pelo contrário, esses centros de atendimento ao Covid sejam mantidos, financiados pelo Ministério da Saúde e redirecionados, sim, para o atendimento pós-Covid, ou seja, para o atendimento às sequelas
que vão ficar ainda por muito tempo naquelas pessoas que foram infectadas. Tem muita gente que contraiu a Covid, curou, digamos assim, se livrou do vírus, mas não das sequelas. E muitos até morreram pelas sequelas, né, em decorrência da gravidade das sequelas. Então, é algo que tanto a política do Ministério da Saúde quanto das secretarias estaduais e municipais tem de estar, a política pública de saúde tem que estar articulada no sentido de não faltar à população, aquela que depende do SUS, não é, esse atendimento. Verdade, Gorete, até porque é preciso entender que nós vamos ainda conviver por muito tempo com o vírus da Covid-19 circulando no nosso meio. Nós vamos viver ainda por muito tempo tendo que dar atenção à saúde às pessoas que são sequeladas, e aí a gente tem que ir mais além. As sequelas da Covid, elas não foram só na questão saúde física, elas foram na questão saúde mental, elas foram na questão social, elas foram na questão psicológica de uma forma geral. Então, é preciso que haja um trabalho conjunto e também um trabalho intersetorial para que sejam atendidas essas pessoas sequeladas da Covid. Eu destaco aqui, principalmente, os idosos. A gente teve um isolamento social muito grande para poder combater essa contaminação, essa pandemia. E os idosos, eles foram os que mais sofreram, né, nessa pandemia, porque foram aqueles que mais ficaram isolados. Então, eu destaco aqui os idosos, porque é um grupo da população que, mesmo que não apresente uma sequela física na sua saúde, mas eles ainda estão com a sequela psicológica do isolamento. Então, é necessário, sim, várias atividades de forma conjunta para o atendimento pós-Covid em relação a todas as suas sequelas. Pois é, os idosos são o segmento da população mais fragilizado, digamos assim, até pela própria natureza física, né? Enfrentar a Covid e ainda sequelas e ainda as questões psicológicas, isso exige do Estado brasileiro uma atenção especialíssima para a população, não é, em geral, e sobretudo quem passou pela Covid-19. Verdade, Gorete, e a gente tem visto já vários municípios alagoanos desenvolvendo atividades inovadoras com relação a esses atendimentos. Nós fizemos aqui, inclusive no COSEMES, um documentário sobre o período mais crítico da pandemia, desde o seu começo até o início da vacinação, onde a gente percebe a preocupação, o esforço dos gestores municipais de saúde, das equipes locais de saúde, no sentido de estarem proporcionando não só o atendimento assistencial em si, mas a atenção à saúde necessária para essas pessoas que foram acometidas pela Covid-19. Um dos problemas mais comuns após a contaminação do vírus as pessoas reclamam em geral de articulações, não é? De órgãos como coração, como pulmão, sobretudo, enfim. Mas eu, observando aqui, fazendo uma avaliação dos assuntos que nós iríamos abordar na entrevista, vi uma matéria que Alagoas sai na frente e lança uma rede de cuidados de AVC. Inclusive, o senhor participou, né, dessa inauguração. O que dizer essa rede de cuidados, o que ela representa nesse momento, já que é uma ação pioneira, não é? O primeiro estado a dispor de uma rede de cuidados específica para essas questões do coração, com acesso
para o SUS. O que representa isso no sentido de atender as pessoas que estão sequeladas pela Covid? Pois é, Gorete, foi um passo importante que foi dado pela Secretaria de Estado da Saúde, nesse sentido. Essa rede de atendimento ao AVC, que está sendo implantada pelo Estado, pela Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas, em cada região de saúde, ter um serviço especializado que garanta o atendimento mais perto a este cidadão que tenha, porventura, sofrido um AVC e, por conseguinte, também aqueles que são sequelados da Covid-19, que possam estar ainda apresentando problemas cardíacos. Então, o Estado de Alagoas realmente foi pioneiro, tem se esforçado nesse sentido, já está avançando na implantação desse serviço, já tem 3 regiões que já estão sendo atendidas e com os serviços implantados, e a perspectiva é estender esse serviço para as 10 regiões de saúde do Estado de Alagoas. Bem, se nós pudéssemos avaliar desde o início da pandemia até os dias atuais, que análise o senhor faria do avanço da conscientização, não só da população, que é assistida pelo Estado, como também dos profissionais de saúde, daqueles que estiveram sempre à frente, na ponta, na defesa da vida? Em primeiro lugar, agora a gente tirar o chapéu, aplaudir e reconhecer o papel fundamental dos profissionais da saúde, dos trabalhadores da saúde como um todo, que nas horas mais críticas estiveram à frente, sem medo de morrer, se doaram para salvar vidas nesse estado. Temos também que reconhecer o esforço, o compromisso dos gestores municipais de saúde com suas equipes que diuturnamente, de domingo a domingo, trabalharam para garantir a assistência e a atenção. E temos também que reconhecer toda a parceria do governo do estado de Alagoas junto às prefeituras municipais para que esta pandemia fosse enfrentada aqui no estado de Alagoas. E como diz o ditado, nem tem um mal que não traga um bem, nós tivemos experiências que foram positivas durante esse período. Por exemplo, a situação exigiu uma atuação conjunta, não só dos gestores municipais de saúde e das equipes de saúde, mas dos gestores políticos como um todo. E isso resultou numa reunião semanal coordenada pela AMA, Associação dos Municípios Alagoanos, onde nesta reunião se fazem presentes os prefeitos, os secretários municipais de saúde e o secretário de Estado da Saúde. Isso tem sido uma experiência boa, porque essas reuniões serviram de espaço para a discussão do enfrentamento à pandemia, mas foi muito além também para a discussão da saúde como um todo no estado de Alagoas, dos avanços que se obtiveram, mas também daquilo que ainda é preciso fazer. Quero destacar também aqui, Gorete, a participação importantíssima do Ministério Público, tanto estadual como federal, que não deixaram os gestores sozinhos nessa luta, estiveram presentes semanalmente, também participando de uma reunião, e não atuando como órgãos fiscalizadores, mas atuando também como órgãos apoiadores, apoiando os municípios, sugerindo junto aos municípios, e quantas vezes o Ministério Público Federal abriu processo junto ao governo para
garantir as doses de vacina, as seringas e as agulhas. Então, toda essa parceria, ela foi muito importante no enfrentamento da Covid, como também, Gorete, terminando, o agradecimento à imprensa. A imprensa foi fundamental, ofertando espaço, levando a discussão para toda a população. Bem, eu lamento informar que estamos no final da nossa entrevista e quanto ao papel da comunicação, não é, nesse processo de conscientização, é papel da imprensa, é obrigação nossa colaborar como profissionais e como partícipes da sociedade. Eu agradeço mais uma vez a sua participação, Sival Clemente. Algumas considerações que você queira fazer? Eu só quero, Gorete, em nome do presidente Rodrigo Buarque, de toda a diretoria do COSEMES Alagoas, agradecer a este espaço e agradecer à imprensa alagoana por ter sido tão parceira num momento tão difícil que foi o enfrentamento da Covid. Obrigada mais uma vez por sua participação aqui conosco e até uma próxima oportunidade. Obrigada a você Deus também quiser. que nos assistiu, pois não? Eu disse, se Deus quiser. Pois bem, se Deus quiser. Até a nossa próxima edição do Frente a Frente e obrigada a todos pela audiência.